Eu conheço pessoas próximas a mim que passaram pelo procedimento de aborto e algumas delas passaram por escolha, porque não queriam, né? Não queriam e passaram pelo procedimento de forma ilegal, mas são pessoas de classe média, então conseguiram em boas clínicas, com toda assistência. E nenhuma dessas pessoas me parece traumatizada. Todas têm consciência do que fizeram, fizeram porque quiseram e sabiam é, dos motivos pelos quais estavam fazendo isso. Né? Porque também é uma lenda que se cria em torno do procedimento, que é o trauma. E esse trauma não é real. Pode ser real para algumas pessoas, claro, mas não é para todo mundo. Entendeu? Então, tem uma moralização desse debate também, que eu acho que é o muro mais intransponível que a gente tem. É como moralmente as pessoas enxergam um procedimento, porque também tem a ver com como moralmente elas enxergam a ideia de vida. Né? Então, assim, é extremamente complicado você dialogar com uma pessoa que acha que a vida surge a partir da concepção. E aí eu vou dizer, não, mas para mim a vida não surge a partir da concepção, a vida surge a partir das relações sociais que você começa a estabelecer quando você já foi concebido. Né? Um bebê já é uma vida, um feto para mim ainda não. Ele é uma semente não é uma árvore. O que tem lá a virtualidade da pessoa no feto, mas o feto não é pessoa, ele tem uma virtualidade, ele pode vir a ser, né? Mas ele não é ainda. Mas aí é uma concepção minha, né? E aí moralmente, geralmente as pessoas têm outras concepções, né? Por isso que elas puxam para esse lado do trauma. Oi? Adorei a fala da Isabela, assim, essa coisa da sensibilidade ética. É isso, né? Temos a mesma proposta de que desenvolvimento de grupos reflexivos e tal. Acho que essa coisa da implicação do outro é premissa, né? Mas eu sinto também que essas nuances de visão de mundo mesmo, sabe? De questões religiosas, isso não entra muito no debate. Eu vejo gente apontando isso também, né? Que o campo da esquerda, quando tenta colocar essa pauta, vem de uma maneira muito rígida com esse argumento meu corpo, minhas regras, que é isso, acho que tem essa sensibilidade ética a ser desenvolvida, né, concordando com a Isabela, mas que, ao mesmo tempo, essa rigidez desse lema impediria essas nuances mais complexas mesmo, sabe? De fazer esse debate, né? Essa coisa do tema armadilha que a gente está falando, sim, eu acho que tem suas armadilhas no sentido de o homem, eu acho que ele fica assim, cara, não entendo porra nenhuma disso, que já é uma questão, né? Mas assim, não vou entrar em bate-boca, em polêmica, sabe? Que é o clássico, né? Homens acho que se omitem de muitas pautas porque acham que não é com ele e que ele não quer entrar em polêmica, não vou entrar nessa discussão, nesse bafafá aí, sabe? Já tenho minhas neuroses para resolver. E é isso, e a gente tem esse lema no Memo, né? De se afastar da polêmica e se aproximar do problema. Eu acho que a gente não tem feito isso, a gente não tem se aproximado do problema, porque fica um debate meio interditado. Seja pela pauta em si, né? Que é essa coisa do termo armadilha, todo mundo sente um medo de falar disso. Eu mesmo acho que, né, o Memo é isso, né? Não é a primeira vez que a gente está falando sobre esse tema, a gente já se expôs em relação a essa temática outras vezes, mas tem um receio de se falar sobre isso, que não dá para ser omitido também aqui da nossa discussão, sabe? E eu acho que homens têm receio de muitas coisas, né? Em relação a questões de gênero, mas eu acho que esse processo de a gente se aproximar do problema só acontece quando a gente trata dessas questões difíceis, assim, sabe? É isso, essas nuances de começo da vida. Esse bordão que a gente tem no Memo, né, quase assim, de se afastar da polêmica e se aproximar do problema, eu acho que só é possível de fato acontecer quando a gente aponta essas questões que seriam polêmicas, né? Para a gente de fato tirar isso do caminho e lidar com a questão, lidar com o problema. Só que a gente não fala disso, a gente não traz essas nuances, né, de começo da. E por que a gente não fala disso, né? Eu gostaria de falar mais sobre essas questões, assim, sabe? Essas questões filosóficas, essas questões morais. E estamos nesse ambiente onde isso está posto, né? Não é só a minha crença, é isso, eu quero debater isso. Por que que esse argumento do meu corpo, minhas regras é o argumento que a gente quer levar adiante enquanto luta pela justiça reprodutiva, sabe? É isso que eu acho que a gente tem que tensionar mais, o argumento, acho que é explorar melhor esse argumento, trabalhar melhor ele, porque
meu corpo, minhas regras, já virou um certo bordão de chacota. Eu vejo as pessoas tratando isso de uma certa chacota, sabe?